Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão sobre aquelas leituras bíblicas feitas. O tema que eu proponho é respostas ao coração. Respostas ao coração. E é óbvio, está implícito que se tem respostas, é porque tem perguntas. E acho que cada um sabe como, por vezes, nosso coração, ou usando uma outra expressão, nossa consciência, lança perguntas para a gente. E perguntas difíceis, não fáceis de responder. Mas há de ter respostas. Há de ter uma resposta. Há de ter uma evidente resposta para todos nós. Perguntas e respostas. Acho que vocês já perceberam na hora de ler, eu trago essa temática, essa nuance de perguntas e respostas, por causa de Mateus 22, de uma certa forma o capítulo como um todo. Traz diálogos de grupos com Jesus, perguntas e respostas. Só para vocês lembrarem, em Mateus 22 está aquele momento em que vão lá e perguntam para ele dos impostos. É lícito dar imposto a César? Depois os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, fazem perguntas. E aqui também, perguntas e respostas. Diálogos de grupos de pessoas. Aliás, vocês devem perceber, isso é bem óbvio, os diálogos, normalmente eles começam com perguntas, né? Não é meio assim, a gente chega assim: oi, tudo bem? O outro responde: tudo bem. Aí talvez mais uma pergunta: tudo bem? Tudo bem. Tem aquelas perguntas assim: e aí? Será que vai chover? Aliás, eu não sei vocês, mas eu tinha visto ontem de noite que a previsão era chuva para hoje. Não abri o celular hoje, não tinha. Será que vai chover? Está tudo bem? Às vezes são perguntas despretensiosas. Sabe que a gente pergunta assim, né? A gente nem ouve direito a resposta. Tudo bem é meio um jeito de dizer olá, né? Oi, tudo bem? Não está bem. Aí, opa, como assim, né? Já perguntas e respostas. Há perguntas despretensiosas, mas há aquelas cheias de segundas intenções. Mateus 22 traz muitas perguntas com segundas intenções. Essa história de chegar para Jesus e perguntar: é lícito pagar o imposto a César? É cheia de segundas intenções. Era para colocar Jesus na parede. Os saduceus também, cheios de critérios para contradizer Jesus. E certamente o tentador, e aqui entra partes para a gente puxar para a gente, lança perguntas para a gente para também nos gerar contradição, para também gerar momentos em que a gente perde o sentido. Perguntas para nos afligir, perguntas para nos tirar do foco. E elas aconteceram sobre Jesus, na figura dos fariseus, saduceus, sei lá quem mais, e acontecem para nós, no mundo em que a gente está, tirando o sentido. E graças a Deus, hoje temos uma pergunta dos fariseus, uma pergunta importante, que diz: qual é o grande primeiro mandamento? E aí nós temos a palavra de Jesus que traz de novo o que já estava escrito na palavra de Deus no Antigo Testamento, dizendo: querem um sentido na vida? Querem uma direção? Vocês querem saber o que assim é importante mesmo? Quando você começa a se perder, você quer saber qual é a direção certa? A direção certa é o amor. E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus. E aí usa expressões assim de plenitude, de todo o teu coração. Não é uma partezinha,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E como isso ainda pode ser meio abstrato, né? Como assim amar a Deus? Não, eu amo muito a Deus. Ele diz, e amarás o teu próximo. E como nós sabemos, o próprio apóstolo João diz que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Porque como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo, sua criatura, a quem vemos? Ali nós temos um sentido de existência. E isso é importante para você. Perguntas, respostas, o que fazer, um turbilhão de coisas que se diz por aí. E Jesus é simples. Quer saber o resumo? O amor. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. E isso é definitivo. E é como que então encerrasse as perguntas. Ah, beleza, pronto, ótimo, respondeste bem, é isso. Parece que a coisa termina, mas a gente sabe que não termina bem assim. Nós somos confrontados, nós seguimos tendo perguntas para a gente e desafios que a gente não sabe muito bem o que fazer. E aqui eu quero colocar essa figura do Sadraque, do Mesaque, do Abednego, texto lido antes, e essa situação difícil que eles passaram. Eu contei um pouquinho ali antes, mas relembrando, colocam esses 3 sujeitos numa multidão e pedem para eles se ajoelharem. Vocês podem ver pela imagem que está todo mundo ajoelhado. Ao fundo a estátua, mas eles 3 estão em pé. Eles 3 não se ajoelham. Eles 3 estão ali. E aí quando contam então, tem uma turma que vai contar para o Nabucodonosor, ó, tem 3 caras, ele traz eles na presença dele. E aí o Nabucodonosor os enche de perguntas. Gente, de novo, caminhem comigo aqui, perguntas e respostas. E é interessante como ele joga essas perguntas na cara deles. Ele cria essa pompa de estar na frente do grande rei, o homem mais importante da época. Coloca esses 3 carinhas, vou dizer assim, porque são pequenos perante o poder do rei, e dizem: ouvi falar que vocês não se ajoelharam. E aí numa retórica eles dizem: e agora? Vocês vão se ajoelhar ou não? Como que apontando para a fornalha. E até depois, quando ele ficou com tanta raiva, diz que ele aumentou 7 vezes o combustível daquelas chamas e acabou até matando os soldados. Mas isso é para aumentar 7 vezes a força da sua pergunta. E agora? Tu vai se ajoelhar ou não vai? Vocês vão se ajoelhar ou não vão? Pessoal, assim, ó, talvez a gente não tenha assim uma estátua tão grande na nossa frente, mas assim, é certo que em algum momento alguém cresce diante de nós. Pode ser uma doença, pode ser um abandono, pode ser um relacionamento estragado, pode ser planos que não deram certo. E nessas horas a pergunta vem para a gente: e agora tu vai te ajoelhar ou não vai? E agora tu vai te entregar ou não vai? A semelhança do Senhor Jesus, que enfrentou todas as perguntas, inclusive do diabo, como que dizendo: será que vale a pena esse caminho de cruz? Também somos exaustivamente chamados a nos desviar do caminho de Deus. E muitas vezes isso acontece por meio de perguntas. E é um grande desafio para a gente, nesta hora, nos apegarmos de novo ao primeiro amor e nos apegarmos ao amor de Deus. Essa palavrinha que a gente proclama, a questão de fé, a palavra fé, eu tenho martelado nisso em alguns momentos aqui. Fé não é outra coisa do que se apegar a alguma coisa. Em que eu confio, aquilo eu me apego.
Se eu confio, estou me apegando naquilo ali. Se eu estou no momento me afogando e tem uma boia para me salvar e eu me apego à boia, eu estou confiando naquilo ali. Isso aqui, eu vou me apegar nisso. Deus nos convida a nos apoiarmos no seu amor. Nós amamos e somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Por isso, quando diz, tu vai te ajoelhar ou não, tu vai te desviar disso? Quem sabe tu te agarra em outra coisa. Quem sabe tu te agarra a mim, diz Nabucodonosor. E também diz para você, para cada um de vocês. E o que fazemos? E há uma outra pergunta, que é bem colocada por Nabucodonosor, mas é interessante observar a resposta. Em Daniel 3,14, nós tínhamos ali o texto da pergunta de Nabucodonosor. Mas olha a seguir, é um pouquinho menor o texto, mas diz assim a resposta dos três. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E olha só o versículo 18: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a sua estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha que é interessante assim, ó, a questão não é que eles sabem que vão ser salvos, não, eles dizem assim, não, o que eu devo fazer agora é adorar a Deus. Se Deus vai me salvar ou não, eu não sei, mas é nisso que eu me apego. Por isso, quando tem a pergunta que Nabucodonosor faz, que é essa: quem é o Deus? Ali está com Deus D minúsculo, né, porque ele não conhecia. Quem é o Deus que poderá salvar vocês? E essa resposta vem numa imagem para Nabucodonosor. Quando eles estão na fornalha, ele vê um quarto homem. E esse quarto homem, na imagem a seguir, é o próprio Senhor Jesus. Bota mais adiante. Isso. Quando ele olha, ele vê uma pessoa ali. Como isso? Alguém que está ajudando. Ali ele tem a imagem do próprio Salvador. E é isso que, dessa maneira que termina Mateus capítulo 22, apontando para Jesus, o Senhor, aquele que é o sim de todas as promessas. Vou pedir para voltar ali em 2 Coríntios 1:20, que é o projeto ali, vocês poderão ver, ó. Porque quantas são as promessas que apontam as perguntas, enfim, tantas tem nele, em Jesus, o sim. E é por isso que tem aquela pergunta final, né? Depois de tantas perguntas feitas para Jesus, perguntaram sobre o imposto, perguntaram sobre a ressurreição, aí Jesus faz essa pergunta que eu parei antes na hora da leitura, né? De quem que é quem é maior, o Messias ou o Davi? Por que Davi chama ele de Senhor? Porque é acima de todos. Ali Jesus nos convida a de novo pensarmos, seja Davi, seja Nabucodonosor, sejam as regras desse mundo, sejam as pessoas desse mundo, sejam os bens desse mundo, ou como diz Lutero, que lembramos agora a reforma luterana, se vierem nos roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. Eu tenho algo em me agarrar, o céu, no amor e na graça de Jesus. Por isso a resposta plena está em Jesus. Essa ideia de Jesus ser a resposta, essa a gente tem que se apegar. E é uma resposta muitas vezes simples. Não é simples estar diante da pergunta dizendo, vai te ajoelhar ou não? Agora, voltar o coração a Jesus é a sabedoria simples que nos ensina a amar, certos de que Ele nos amou primeiro. Quando a gente diz que Jesus é a resposta, nós temos essa certeza de nós estarmos vinculados com aquele que nos ajuda em toda e qualquer situação. No início eu falei em respostas ao coração. Eu quero afirmar para vocês que, independente de quem está gritando no seu ouvido, se é uma preocupação com
problemas, doenças, se é o nosso pecado, se é o tentador dizendo o quanto somos fracos, a resposta e a força está sempre em Jesus. Por mais que a fornalha e o fogo e as dificuldades sejam claras e evidentes, há aquele que pode nos livrar de todo o mal. E ainda que passarmos pelo mal nesse mundo, como eles disserem, mesmo que Deus nos livrar ou não, temos uma resposta plena, que é a vida eterna, que nos é oferecida em Cristo Jesus. Que nele a gente se apegue, no seu amor e nessa fidelidade, de não se dobrar perante as tentações desse mundo, mas se apegar no amor, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Que assim de fato seja. Amém.